Dando continuidade à nossa leitura bíblica diária, hoje nós estaremos encerrando o capítulo 27 de 1 Samuel, a qual nós estaremos meditando do versículo 8 ao versículo 12, que diz assim a palavra do Senhor. E subia Davi com os seus homens e davam sobre os Gesuritas e os Gesitas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estende na direção de Sur, até a terra do Egito. E Davi feria aquela terra, e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomavam as ovelhas e vacas, e jumentos e camelos, e vestes, e voltavam, e vinham a Aques, e dizendo a Aques, onde atacastes hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá, e sobre o sul dos Jeramelitas, e sobre o sul dos Queneus. E Davi não deixava com vida nem o homem nem a mulher, para trazê-lo a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aques confiava em Davi, dizendo, faze-se ele por certo, aborrecível para com seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Amada Igreja do Senhor, nós iremos ver no capítulo 8, a qual nós acabamos de ler, que Davi e seus homens invadiram ali os Gesuritas e os Gesitas. Estes eram alguns restos dos amorreus e outros habitantes antigos do país. Foi nessa mesma localidade que a Bíblia vai mencionar lá em Gênesis capítulo 25, que depois da morte de Abraão, lá no versículo 12, que ali viveu Ismael e a sua descendência. Então no versículo 18, depois da morte de Ismael, a palavra de Deus vai dizer que seus descendentes se estabeleceram nessa região, que vai de Ávila a Sul, próxima à fronteira do Egito, na direção de quem vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. E ali agora viviam povos a qual Deus ordenou que fossem expulsos por causa de sua iniquidade contra ele. Não eram confederados com Aques, ou seja, não tinham nenhuma aliança com o mesmo, porém viviam em um estado de hostilidade com ele, particularmente os Amalequitas, que encontramos logo após. Eles fazem grandes depredações nos territórios filisteus, a qual podemos ver lá em 1 Samuel capítulo 30, versículo 16. Davi, portanto, não agiu de maneira menos desonrosa por ele e nem mesmo por seu serviço no ataque que fez contra eles. Deve-se notar ainda que, como essas pessoas estavam no sul de Judá, eles faziam incursões frequentes na terra de Israel e eram os inimigos declarados dos hebreus. Isto é certo, pelo menos entre os amalequitas, os remanescentes daqueles a quem era para Saul ter destruído por completo no capítulo 15. Esses se retiraram para lugares remotos e distantes. Nós iremos ver muitas menções feitas a esses povos no Antigo Testamento, e até mesmo o decreto de Deus contra os amalequitas, lá em Êxodo capítulo 17, versículo 14, que vai dizer, depois o Senhor disse a Moisés, escreva isso no rolo, como memorial, e declare a Josué, que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre, para sempre debaixo do céu, E este mesmo decreto Deus vai ordenar a Saul que cumpra, lá em 1 Samuel capítulo 15, versículos 2 e 3, que vai dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E nós sabemos, amada igreja, que Saul, ele
desobedece à ordem de Deus. Ele poupa ali o melhor dos rebanhos dos amalequitas e também poupa ali o rei, a qual Deus futuramente vai o rejeitar por causa dessa atitude. Em Josué capítulo 13, a partir do versículo 1, nós iremos ver que Josué já é velho. E entrando em seus dias, Deus vai dizer para ele, olha, já está velho, entrando em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Essas mesmas terras a qual Deus mandou expulsar todos. E ali no versículo 2 ele vai começar a dizer qual é a lista das terras. E a terra, ou seja, a terra que ainda fica é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Jesus. Se os irmãos continuar meditando o versículo 3 até o versículo 6, os irmãos vão ver quais são aqueles a serem expulsos. Eu fiquei somente com o versículo 2, porque aqui vai falar dos filisteus e de toda a Jesus, a qual nós estamos meditando agora. Então, no mesmo capítulo, nós iremos ver, lá no versículo 13, que os israelitas não expulsaram os jesuritas e nem os maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Ou seja, esses mesmos jesuritas que Davi subiu contra eles, eram mesmo que eram para ser expulsos lá no tempo de Josué, a qual está aqui no capítulo 13, versículo 13. Em Josué 16:10 vai dizer que os cananeus de Gezé não foram expulsos e até hoje vivem no meio do povo de Efraim, mas são sujeitos a trabalhos forçados. Essa mesma menção, vai ser mencionado dessa mesma forma lá em Juízes capítulo 1, versículo 29. Davi, portanto, tinha o direito de cortar aquelas gerações como merecedor do caráter de um homem segundo o coração de Deus. Ele foi chamado para fazer e fez servindo o seu país, mas foi contestado que era injustificável a atitude de Davi, sendo um homem particular, agir assim sem uma autorização de Aques ou até mesmo de Deus. Em resposta a isso, deve-se observar que ele não agiu como um homem particular, mas como um homem eleito e ungido para ser rei em Israel. E o mesmo Espírito de Deus que outrora inspirou Saul com todas as virtudes, passou agora para Davi e repousou sobre ele. Era muito estranho que Davi, como rei eleito de Israel, tivesse alguma culpa em fazer isso, que Saul, como rei de posse, foi disposto a fazer e não fez, amada igreja do Senhor. Então, lá no versículo 9, nós iremos ver que Davi feriu toda aquela terra. E aqui também vai haver uma extirpação completa de todas aquelas pessoas, nenhum deles sendo deixados vivos, para que eles não levassem a notícia do desastre de seu país. O despojo que Davi levou constituiu em ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Naquela parte a qual Davi atacou, não ficou nenhum homem nem uma mulher vivo. Porém, na outra parte ainda havia muitos amalequitas, nesta parte a qual Davi atacou, não ficou nenhum homem nem uma mulher vivos. Porém, na outra parte ainda havia muitos amalequitas, a outra parte a qual Davi ainda não tinha atacado. Então, no versículo 10, amada igreja do Senhor, nós iremos ver aqui fazer uma pergunta para Davi: onde atacastes hoje? E Davi vai dizer sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jaramelitas e sobre o sul dos Queneus. Os Jaramelitas eram descendentes de Jarameel, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá. Eles eram, portanto, uma porção ali do sul de Judá. Os Quenitas faziam parte ali da vizinhança próxima de Amaleque, a qual podemos ver lá no capítulo 15, versículo 6. Davi, portanto, não estava atacando este povo. Esse povo fazia parte ali do sul, porém dentro da província de Judá. O que ele realmente estava atacando era aqueles que estavam, era aqueles que atacavam o povo de Judá, os jesuritas e os gesitas, e também os amalequitas. Atuava mal Davi ao informar falsamente a sua atividade ao rei Aquis?
Sem dúvida, Davi mentia, mas possivelmente sentia que a sua estratégia mentirosa estava justificada em um tempo de guerra, ou seja, ele estava justificando essa atitude ali guerreando contra o inimigo de Deus, contra os inimigos pagãos. Davi sabia que algum dia seria rei de Israel. Os filisteus seguiriam sendo seus inimigos, porém ele estava ali em um excelente lugar, a qual ele pôde se esconder da ira de Saul. Não era a primeira vez que Davi faltou com a verdade. No capítulo 21, iremos ver Davi chegar ali em Nob e ir até Aimeleque, a qual vai lhe perguntar o porquê que ele estava ali sozinho. Então, no versículo 2, Davi vai responder: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo num certo lugar. E, amada igreja, nós já sabemos que Davi ali estava fugindo de Saul. Porém, Davi, por ter faltado ali com a verdade e a mentira a qual Doeg também proferiu ao falar que Aimeleque teria consultado a Deus, que está lá no versículo 10, vai resultar na morte de 85 sacerdotes e de toda aquela cidade, tanto homens, mulheres e até mesmo crianças, a qual está no versículo 18 e versículo 19. Então, lá no versículo 22, Davi vai reconhecer que todas aquelas pessoas, ou seja, todas aquelas mortes foram causadas por sua culpa. Faltar com a verdade e proferir mentiras pode trazer grandes consequências. Davi estava ali com medo e agiu com mentira, porém essa mentira trouxe consequências severas para aqueles sacerdotes e para aquela cidade. Devemos tomar muito cuidado. Não existe meia verdade e nem meia mentira. Verdade ela é verdade e mentira continua sendo mentira. Não existe jeitinho brasileiro com Deus. Muitas das vezes estamos agindo de maneira errada e queremos recompensar com outras atitudes. A palavra do Senhor vai dizer que o pai da mentira é o diabo, amada igreja do Senhor. Em Salmos, capítulo 101, versículo 7, vai dizer: olha, quem pratica fraude não habita no meu santuário. O mentiroso não permanece na minha presença. Em Efésios, capítulo 4, versículo 25, vai dizer: olha, portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar somente a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, vai dizer: olha, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Sim, amada igreja do Senhor. Se nós prometemos em fazer algo, nós devemos ir até o fim, porque se nós voltarmos atrás, nós estaremos agindo com atitudes mentirosas. Quando nós falamos que iremos fazer algo somente para agradar aquela pessoa e não fazemos, nós estamos mentindo. Porém, nós devemos falar: olha, eu irei fazer. Porém, se não der, nós também podemos falar: ó, irmão, me perdoe. Não tem como eu te ajudar nesse assunto. Não tem como eu te ajudar dessa forma. Porque o que passar disso, amada igreja do Senhor, é de procedência maligna. Sim, Deus ele fala a verdade e nunca mente. A mentira desagrada a Deus. Por isso não devemos mentir para outras pessoas, nem para Deus. Apenas a verdade liberta. Mentir causa muitos problemas. Uma mentira pode destruir a reputação de uma pessoa inocente, separar bons amigos ou levar pessoas a tomar decisões desastrosas. O mentiroso perde a confiança das pessoas e recebe castigo. Quem mente deve pedir perdão e passar a falar a verdade. Da mesma forma que o homem foi criado para o amor, também foi criado para a verdade, porque Deus que o criou é amor e também é verdade. Portanto, viver na verdade é uma consequência imediata da fé em Deus. Aqui fundamenta-se o dever moral de dizer a verdade e de agir e falar de forma sincera
e franca. A falta para com a verdade pode provocar grandes consequências sobre a vida do próximo, sobre as suas decisões e julgamentos, sobre a sociedade e sobre a confiança recíproca necessária entre os homens. Deus não muda. Se ele disse que mentira é pecado, então é pecado. Esta tendência de dar um jeitinho é proveniência de nossa fraqueza. Como poderia Deus aprovar uma criação satânica? Afinal, o diabo não é o pai da mentira? Nós iremos ver que isso não aconteceu somente com Davi. Durante a permanência no Egito, Abraão deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ali ele vai ocultar que Sara era sua esposa. Sim, com medo, por causa da beleza de Sara, daquele povo o matar, ele vai dizer para Sara: olha, Sara, quando chegar ali no Egito, você vai dizer que é minha irmã. Ou seja, ele vai usar uma meia-verdade, porque Sara verdadeiramente era irmã somente por parte de pai. Porém, ela era a sua esposa. E devido à falta de fé por parte de Abraão e até mesmo o medo de ser morto, Sara foi posta em grande perigo. O rei do Egito, sendo informado de sua beleza, fez com que ela fosse levada ao palácio, com a intenção de torná-la sua esposa. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, protegeu a vida de Sara, enviando ali um juízo sobre a casa do rei. Porém, o rei mais tarde vai saber de toda a verdade, a qual ele vai dizer: que é isso que me fizestes? Porque dissestes, é minha irmã, de maneira que eu a tomei como mulher. Agora, pois, toma aqui a tua mulher e saia daqui. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 18 ao versículo 19. Então, amada igreja do Senhor, mais uma vez, lá no capítulo 20, nós vamos ver Abraão cometer o mesmo pecado. Em sua peregrinação, Abraão chega ali em Gerar. Lá ele mente mais uma vez, dizendo que Sara é a sua irmã e, consequentemente, a toma por sua esposa o chefe daquele lugar, isto é, Abimeleque. E nós veremos, amada igreja do Senhor, que nas duas oportunidades Deus agiu de misericórdia para com a vida de Sara e a protegeu. O fato de Abraão ter sido o pai da fé não implica que ele nunca tenha pecado. As Escrituras falam que o único que não pecou foi Jesus Cristo. Você pode olhar em Hebreus capítulo 11 e vai ver que quase todos os homens da fé relatados ali foram homens que tiveram seus pecados relatados na Bíblia. O que mostra que este não é um livro parcial de ficção ou um conto. Conta a realidade do que enfrentam os filhos de Deus neste campo de grande controvérsia entre o bem e o mal. Isto serve, então, como desculpa para continuarmos também pecando? Não, amada igreja. Pelo contrário, é uma advertência a nós de que, embora estejamos seguindo a Deus, devemos sempre vigiar, porém, não estamos isentos de cair em tentação, a menos que mantenhamos a nossa comunhão com Cristo. Sim, quanto mais próximo de Cristo nós estamos, menos propício a pecar nós estaremos, amada igreja do Senhor. Porém, se tem uns que praticam a mentira por medo, outros fazem por benefícios próprios. Em Gênesis capítulo 27, nós iremos ver Jacó enganar o seu pai e também o seu irmão, a qual, lá no capítulo 27, versículo 24, Isaac, seu pai, vai perguntar: você é mesmo meu filho Esaú? E Jacó vai responder para o seu pai: sou eu. E aqui nós já conhecemos a história, amada igreja do Senhor, que Jacó, com a ajuda de sua mãe, ali rouba a primogenitura, ou seja, rouba a bênção de Esaú. Enquanto Esaú está ali caçando, a sua mãe prepara ali um guisado para que ele leve até seu pai e seja abençoado em lugar de seu irmão. E também nós iremos ver que Jacó comprou o seu irmão com um prato de lentilha quando seu irmão estava necessitado ali de fome. Porém, lá no capítulo 29, agora vai ser a vez de Jacó ser enganado por seu tio Labão.
Sim, amada igreja do Senhor, a qual teve que trabalhar dobrado, ou seja, 14 anos pela sua amada esposa Raquel, a qual pela primeira vez ele trabalhou 7 anos, foi enganado pelo seu tio Labão, a qual lhe entregou a sua filha mais velha Lia, e Jacó novamente teve que trabalhar mais 7 anos pela sua esposa amada Raquel, a qual nós sabemos qual é a história. Ou seja, aqui ele estava colhendo aquilo que ele plantou na vida do seu irmão e do seu pai. Não compensa, amada igreja do Senhor, agimos com mentira ou com pecado. Uma hora a consequência ela chega, uma hora o preço do pecado ele vai chegar. Em Atos capítulo 4, versículo 34 em diante, até o capítulo 5, versículo 11, nós temos a história de Ananias e Safira, que mentem para o Espírito Santo. O pecado que eles cometeram não foi devido a assegurarem parte do dinheiro, mas a pretensão de dizerem que havia dado tudo, ou seja, de enganar o Espírito Santo do Senhor. Quando eles chegam ali e entregam, era como se eles estivessem entregando tudo, dizendo, olha, está tudo aqui. Porém, eles tinham retido uma parte. Tentar enganar a igreja é o mesmo que tentar enganar o Espírito Santo do Senhor, que é o administrador onisciente da Assembleia. Os homens se esquecem que mexer com a casa de Deus é o mesmo que mexer com o próprio Deus. Levando cabo o seu pecado, Ananias e Safira estavam tentando a Deus, e o seu destino é uma advertência para que outras pessoas não seguissem os seus passos. Ou seja, amada igreja do Senhor, se nós não podemos mentir para o homem, quem dirá mentir para Deus? Quem dirá mentir para o Espírito Santo do Senhor? E nós sabemos qual foi a consequência daquele pecado, a qual todos os dois morreram ali na presença dos discípulos. E o porquê que eu estou trazendo tudo isso, amada igreja do Senhor? É para que os irmãos entendam que mesmo que pensem que seja por uma boa causa, pecado sempre será pecado, e a sua consequência sempre será devastadora. Sim, amada igreja do Senhor, a consequência do pecado é severa. Iremos ver mais à frente que Davi será chamado para guerrear contra Israel, porque aqui o rei Aquis estava pensando que realmente ele estava guerreando contra Israel. E agora o rei ele vai armar ali todos os homens e vai subir contra o povo e vai chamar Davi para guerrear contra Israel. Olha a cilada em que Davi se meteu agora neste contexto. E mesmo, ou seja, e até mesmo ser o protetor de Aquis, ou seja, Aquis vai chamar ele para guerrear contra Israel e ainda vai colocar ele como seu protetor, assim como está lá no capítulo 28. Porém, pela misericórdia de Deus, no capítulo 29, a qual nós ainda iremos ver com a nossa amada pastora Socorro, ele vai ser impedido de ir para a guerra contra Israel. Deus o guardou por mais uma vez, amada igreja do Senhor. Imagine Davi mentir para Aquis que estava indo contra o povo, quando ele estava mesmo era indo contra o povo inimigo de Israel. E agora Aquis vai chamar ele para guerrear. Olha a saia justa que Davi estava se metendo por causa da sua mentira. Então no versículo 11 nós iremos ver que ele vai matar todos aqueles homens e mulheres ali, para que eles não fossem levados ali para Aques, porque ele temia que aquele povo o denunciasse e contasse a verdade do que ele estava fazendo com aquelas cidades. Assim o fez durante todo o tempo que passou entre os filisteus. Então lá no versículo 12, vai dizer que Aquis confiava em Davi de tal modo que ele vai dizer, olha, faça-se ele por certo aborrecível para com seu povo em Israel. Por isso me será por servo para sempre. Mesmo Davi ali enganando os filisteus, a sua conduta de guerreiro e a sua personalidade, sempre respeitando aqueles que estavam em sua volta, e o seu modo de vida, a sua humildade, ou seja, a sua conduta como homem de Deus, em meio às falhas, ou seja,
porém, em meio às falhas a qual ele cometeu, ele sempre foi temente a Deus e fez com que Aquis confiasse verdadeiramente em Davi, de tal maneira que ele vai dizer que Davi seria seu servo para sempre. Porém, sabemos, amada igreja do Senhor, que Davi era fiel não a Aquis e nem a Saul. Davi era fiel mesmo a Deus, ou seja, Davi, a fidelidade de Davi primeiramente era com Deus. Mesmo ali Davi servindo a Aquis e Aquis dizendo que Davi seria o seu servo para sempre, Davi era acima de tudo servo do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Glorificado seja o nome do Senhor. Não adiantava Aquis dizer, olha, Davi vai ser o meu servo para sempre. Davi já tinha o seu destino. Deus já tinha um chamado para Davi. Ele seria o rei de Israel. E acima de tudo, Davi era servo do Deus Todo-Poderoso. Sim, amada igreja do Senhor. Que nós venhamos confiar somente em Deus. E eu quero encerrar em Romanos capítulo 6, versículo 22, que vai dizer: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Nós somos libertos, amada igreja do Senhor. Não servimos mais o pecado e sim feitos servos do Deus Todo-Poderoso através do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Hoje nós somos livres para adorar aquele que é santo. Busque a santificação e por fim nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amada igreja do Senhor, aqui eu encerro a minha participação. É com muita alegria e satisfação que eu glorifico e exalto o nome do Deus Todo-Poderoso por essa magnífica oportunidade a qual Ele me concedeu. Agradeço também a todos os meus pastores e pastoras pela confiança e a cada irmão que até aqui tem nos acompanhado nesse lindo projeto da leitura bíblica diária. Irmãos, fiquem todos com Deus. Eu amo todos em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo ele possa abençoar cada irmão grandiosamente. Fiquem todos na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.